Quando o sargento Paulo Ferreira avistou a vila abandonada, um lampejo de esperança atravessou sua mente cansada e exausta. Era dezembro de 1944 e a Segunda Guerra Mundial parecia não ter fim à vista. O frio intenso e a lama do fronte italiano tornavam a vida insuportável para os soldados brasileiros, que lutavam bravamente, mas enfrentavam condições cada vez mais adversas. Ao entrar na casa em ruínas, ele se deparou com um objeto que mudaria a história de seu pelotão. Uma panela de ferro fundido, robusta e resistente, que parecia ter sobrevivido a tempos mais difíceis. Avaliada em meros 212 reais, aquela panela se tornaria um símbolo de nutrição e engenho em meio à batalha. O estado emocional de Paulo era de alívio, mas não apenas isso. Ele sentia um misto de esperança e exaustão, lutando contra a sensação de impotência que se apossava dele à medida que a situação se agravava. Os rostos de seus homens, desgastados e famintos, se apresentavam como um lembrete constante do peso de sua responsabilidade. O frio cortante fazia seus ossos tremerem e a lama grudava em suas botas, tornando cada passo uma luta. Algo estava prestes a mudar, mas ainda não havia se concretizado. Meses antes, no início de 1944, o 1º Batalhão de Caçadores havia sido enviado para a Itália, onde as tropas brasileiras se destacavam em combates difíceis. O sargento Paulo, natural de São Paulo, sempre foi alguém que se preocupava com o bem-estar de seus homens. Desde que chegaram ao campo de batalha, ele notou que a logística do exército previa rações individuais, frias e regulares. O sabor era insatisfatório e a nutrição limitada. Paulo sabia que o moral dos soldados dependia da comida que recebiam, e essa preocupação o acompanhava dia e noite. Ele tentara várias vezes sugerir melhorias, mas a resposta sempre era a mesma. Sobreviver é o nosso foco agora. Após semanas de tensões, a situação piorou quando, em decorrência de uma tempestade inesperada, o reabastecimento foi interrompido por 48 horas. Com a lama cobrindo o campo e o frio cortante fazendo seus homens tremerem, Paulo se viu diante de um dilema. Como alimentar seu pelotão de 32 homens em um momento tão crítico? Ele precisava pensar rápido. Uma ideia brilhante e prática poderia ser a chave para salvar seus homens da exaustão e do desânimo. Foi nesse cenário que a panela de ferro, encontrada em meio a destroços, se revelou um verdadeiro achado. O cheiro da madeira queimada e o som do fogo crepitando enchiam o ar gelado à sua volta, enquanto a imagem da panela reluzente se destacava em meio à sua mente cheia de preocupações. Ele tinha um plano, mas precisava agir rápido. Ao observar o objeto simples, mas poderoso, uma onda de determinação tomou conta de Paulo. O que poderia parecer insignificante para outros, para ele significava uma nova chance de nutrir e unir seu pelotão em um momento de fragilidade. Assim, a história da panela de ferro começou a se entrelaçar com a história de luta e resistência que Paulo e seus homens enfrentavam na Itália. A guerra, com todas as suas adversidades, era também um campo fértil para a esperança renascer. E naquele momento, com a panela em mãos, uma nova perspectiva se formava diante deles, como um farol em meio à tempestade. Meses antes, no início de 1944, o 1º Batalhão de Caçadores havia sido enviado para a Itália, onde as tropas brasileiras se destacavam em combates difíceis. O sargento Paulo, natural de São Paulo, sempre foi alguém que se preocupava com o bem-estar de seus homens. Desde que chegaram ao campo de batalha, ele notou que a logística do exército previa rações individuais, frias e regulares. A comida era escassa e o sabor insatisfatório. Para Paulo, a nutrição adequada não era apenas uma questão de sustento, mas uma parte fundamental do moral dos soldados. Ele sentia que sem comida quente e nutritiva, a exaustão e o desânimo se infiltrariam nos corações de seus homens.
Os primeiros meses na Itália foram marcados por intensos combates nas montanhas e vales, e Paulo se lembrou com nostalgia das noites tranquilas em São Paulo, onde a vida girava em torno das refeições em família. Aquela memória se tornava um eco distante, enquanto ele observava seus homens lutando contra o frio e a fome. Ele tentou de tudo para melhorar a situação, conversou com seus superiores, enviou pedidos de reabastecimento de alimentos mais adequados, mas sempre recebia a mesma resposta: sobreviver é o nosso foco agora. Essa resposta, que soava como um mantra, só aumentava sua frustração. Os dias se transformaram em semanas e a situação se deteriorou ainda mais. Uma tempestade inesperada chegou, desabando chuvas torrenciais sobre o campo de batalha. As estradas se tornaram intransitáveis e o reabastecimento foi interrompido por 48 horas. O frio cortante fazia os homens tremerem de maneira incontrolável, e a lama cobria o campo como um manto pesado, tornando as condições de vida insuportáveis. Paulo enfrentava a maior crise de seu pelotão. O dilema era claro: como alimentar 32 homens em um momento tão crítico? Ele se sentiu como se estivesse em um labirinto sem saída, com a responsabilidade pesando sobre seus ombros. As horas passavam lentamente, enquanto o frio e a fome ameaçavam a moral de seus homens. Ele sabia que não podia deixá-los sucumbir à desesperança. A ideia da panela de ferro, que seria encontrada logo mais, ainda não existia em sua mente, mas a criatividade e a determinação fervilhavam em seu interior. As conversas entre os soldados tornavam-se cada vez mais sombrias. Alguns expressavam o desejo de retornar para casa, enquanto outros se deixavam levar pela desilusão. Ao observar aquele cenário, Paulo percebeu que precisava agir, e rapidamente. Uma noite, enquanto seus homens se aqueciam em volta de uma fogueira improvisada, ele decidiu reunir todos. Com uma voz firme, mas cheia de empatia, ele falou sobre a importância de manterem a esperança acesa, mesmo em tempos difíceis. Ainda temos um ao outro, disse ele, e juntos podemos superar isso. O semblante de seus homens começou a mudar. Mesmo na escuridão da noite, pequenas faíscas de motivação começaram a brilhar. Paulo sabia que precisava encontrar uma solução, e o destino estava prestes a lhe oferecer a oportunidade que tanto buscava. Quando a vila abandonada apareceu em seu caminho, seu coração pulou. O que ele não sabia era que a resposta para o dilema do pelotão estava prestes a se revelar de forma inesperada. A panela de ferro, que estava prestes a se tornar o centro de sua estratégia, simbolizaria muito mais do que uma simples ferramenta de cozinha. Ela representaria resistência e união, uma forma de reacender a determinação de todos em meio à adversidade. O que poderia parecer uma mera relíquia em meio à guerra, para Paulo, era uma luz no fim do túnel. E assim, enquanto ele segurava a panela em suas mãos, uma nova narrativa começava a se desenrolar. Uma história de superação e camaradagem que iria transcender a brutalidade da guerra. O dia em que Paulo encontrou a panela de ferro se transformou em um marco para o seu pelotão. Com um entusiasmo renovado, ele reuniu seus homens, a maioria com olhares cansados e resignados. Quando mostrou a panela, um brilho de curiosidade começou a se espalhar entre eles. "Escutem, homens", disse Paulo, com a voz firme, mas calorosa. "Esta panela pode ser a chave para nossa sobrevivência. Vamos usá-la para cozinhar." O ambiente ao redor deles parecia mudar instantaneamente. As nuvens escuras que pairavam sobre suas cabeças pareciam se dissipar, mesmo que temporariamente. Com um fogareiro improvisado feito de pedras e galhos, o grupo começou a reunir os escassos suprimentos que ainda tinham: arroz, feijão e algumas latas de carne enlatada. O cheiro da madeira queimada misturava-se ao ar fresco da montanha. E como os primeiros feixes de luz do dia começavam a aparecer,
A esperança parecia ganhar forma. Enquanto a panela fumegava sobre o fogo, o som do arroz estalando e da água borbulhando criava uma sinfonia tranquilizadora em meio ao caos da guerra. Os soldados, que antes estavam em silêncios pesados e olhares vazios, agora conversavam e riam, compartilhando histórias e lembranças de casa. A comida quente, tão simples e ao mesmo tempo tão poderosa, começou a reanimar aqueles homens que lutavam contra a fome e o desespero. Paulo observava tudo com um misto de alegria e alívio. Ele se lembrou de sua infância, das refeições em família e como cada prato servia como um momento de união. Agora, ele estava criando um novo tipo de família, forjada em meio à adversidade. Comida quente realmente segura a linha, pensou ele, repetindo as palavras que se tornariam um mantra em sua mente. Cada porção que era servida era mais do que uma refeição. Era um lembrete da resiliência e do espírito de luta que existia dentro deles. A noite avançou e a luz do fogo iluminava os rostos cansados, mas agora cheios de vida, de seus homens. Eles estavam unidos em torno da panela, não apenas alimentando seus corpos, mas também recuperando a camaradagem que a guerra havia tentado roubar. A panela de ferro, antes apenas um objeto perdido no meio da destruição, agora era um símbolo de esperança e resistência. Alguns soldados se revezavam em turnos, enquanto outros se sentavam em volta, esperando ansiosamente sua vez de se servir. O calor da panela não apenas aquecia o alimento, mas também aquecia suas almas, criando um espaço onde a preocupação e o medo davam lugar ao riso e à solidariedade. Até mesmo aqueles que estavam mais desanimados começaram a se abrir, compartilhando suas esperanças e sonhos para o futuro. Enquanto a comida era servida, Paulo viu lágrimas de emoção nos olhos de alguns de seus homens. Não eram apenas lágrimas de gratidão pela refeição, mas pela experiência de estar juntos em um momento de vulnerabilidade e força. O sabor do arroz e feijão, misturado com as histórias de cada um, era um banquete que alimentava tanto o corpo quanto a alma. Naquele momento, Paulo percebeu que havia encontrado algo mais importante do que simplesmente uma panela de ferro. Ele havia reacendido a chama da esperança e da unidade em seu pelotão. O que poderia ter sido um período de baixa tornou-se um momento de renovação e força. A panela de ferro não era mais apenas um utensílio, era a prova de que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da camaradagem poderia brilhar intensamente. Assim, enquanto a noite avançava e o acampamento se tornava um lar temporário em meio à guerra, a panela de ferro começou a se tornar uma parte intrínseca da identidade do pelotão. Era um símbolo da força que surgia da união e da nutrição. E Paulo sabia que aquele momento mudaria a história de todos eles para sempre. Enquanto observava a cena ao seu redor, Paulo começou a pensar em como aquele momento mudaria a história do seu pelotão. A panela de ferro não era apenas um utensílio. Ela havia se tornado um símbolo de resistência e união. Os 32 homens que ali estavam, todos com suas histórias e sonhos, haviam encontrado uma forma de sobrevivência em meio ao caos da guerra. O calor da panela os unia e alimentava não apenas o corpo, mas também a determinação de permanecer juntos na luta. Nos dias seguintes, a rotina em torno da panela se consolidou em um ritual de resistência. Cada refeição se transformava em um evento significativo. O cheiro da comida quente enchia o ar, e a panela, agora adornada com marcas de uso, parecia quase mágica. A comida que antes era escassa passava a ser cuidadosamente preparada, com cada um dos soldados contribuindo com algo, seja uma lata de alimento ou um pouco de energia e entusiasmo. A camaradagem florescia e a panela se tornava o coração pulsante do pelotão. Enquanto observava, Paulo começou a formular um plano. Ele decidiu documentar a importância daquele novo método de alimentação em seu diário, algo que poderia ser compartilhado com outros batalhões.
Comida quente segura a linha, ele escreveu, repetindo a frase que havia se tornado um mantra. Queria que outros soubessem que o alimento tinha o poder de unir e motivar, que poderia transformar a mentalidade de um grupo em tempos de crise. A dinâmica do pelotão começou a mudar. A moral elevada refletia-se na determinação deles em enfrentar desafios. Enquanto a panela fervia, as conversas se tornavam mais animadas. Histórias de casa, risadas e até mesmo canções ecoavam ao redor da fogueira. O que antes era um espaço de tristeza e solidão transformou-se em um local de esperança e solidariedade. E assim, a panela de ferro tornou-se um símbolo não apenas de nutrição, mas de estratégia. O calor emanado dela representava uma força interior que todos os homens compartilhavam. Paulo percebeu que, ao se concentrar na alimentação e na união, estavam, na verdade, criando uma rede de suporte emocional e psicológico que os ajudava a enfrentar o horror da guerra. Com o passar dos dias, Paulo começou a pensar nas possíveis implicações de sua descoberta. Ele imaginou se, ao compartilhar sua experiência, poderia inspirar outros pelotões em situações semelhantes. A ideia de um método que não apenas alimentasse, mas também fortalecesse o espírito de camaradagem, parecia promissora. O exército poderia ver a nutrição como um componente essencial da estratégia de combate, algo que poderia, de fato, alterar o curso de um conflito. Essa nova abordagem à alimentação começou a se espalhar de forma orgânica entre as tropas. Outros pelotões, ao ouvirem falar da panela de Paulo e suas refeições quentes, começaram a se inspirar. Relatos de camaradagem e união surgiram entre os soldados, criando um efeito dominó em toda a unidade. O que antes era um desafio individual se tornava uma luta coletiva, e a panela de ferro se transformava em um estandarte de solidariedade. Enquanto Paulo refletia sobre o impacto da panela em seu pelotão, uma sensação de controle e esperança começou a se instalar dentro dele. Ele compreendeu que a guerra era, em última análise, uma batalha travada, tanto no campo de batalha quanto nas mentes dos homens. A luta pela sobrevivência não era apenas física, mas também emocional. E naquele momento, com a panela de ferro em suas mãos, Paulo soube que estavam todos juntos nessa batalha, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Os dias continuaram a passar, e a panela de ferro tornou-se um símbolo inegável de união e resistência para o pelotão de Paulo. Inspirado pela mudança de moral, ele decidiu visitar outros grupos de soldados próximos, levando consigo a mensagem que havia florescido em torno da panela. Com um pequeno punhado de alimentos, ele começou a se mover de acampamento em acampamento, compartilhando sua experiência. Em uma dessas visitas, Paulo encontrou um batalhão de soldados que pareciam ainda mais desanimados do que seu próprio pelotão. O líder, um tenente chamado Ricardo, olhava para seus homens com um ar de impotência. Ao ouvir as palavras de Paulo e ver a panela de ferro, um lampejo de esperança passou por seu olhar cansado. "Você realmente acredita que isso pode funcionar para nós também?" perguntou Ricardo, sua voz carregada de ceticismo. "Sim", respondeu Paulo com convicção. "A nutrição e a união são a chave. Vamos cozinhar juntos e compartilhar o que temos. Comida quente pode mudar o que há dentro de cada um de vocês. Vamos fazer isso juntos." Motivado pela firmeza de Paulo, Ricardo concordou em experimentar. Juntos, eles organizaram um acampamento improvisado, e os homens do batalhão começaram a trazer seus próprios suprimentos, formando uma verdadeira corrente de solidariedade. Naquela noite, enquanto o fogo crepitava e as panelas fumegavam, algo mágico começou a acontecer. Soldados de ambos os pelotões se sentaram em volta do fogo, compartilhando não apenas comida, mas também histórias de suas vidas, suas esperanças e medos. O clima de desespero foi gradualmente substituído por risadas e camaradagem.
A panela de ferro de Paulo estava agora sendo usada por muitos e ela se tornava um símbolo de uma nova era de união entre soldados. Comida quente realmente segura a linha, repetia Paulo, enquanto mais homens se juntavam ao grupo. Ele percebeu que o que começou como uma simples solução para um problema de nutrição estava agora se transformando em algo muito maior. A panela não apenas alimentava seus corpos, mas também curava feridas invisíveis, unindo aqueles que lutavam em um campo de batalha distante de casa. Ao final da noite, Paulo sentiu uma profunda gratidão. O espírito de camaradagem se espalhava como uma onda, transcendendo as divisões que a guerra muitas vezes impõe. Eles riam, dançavam e compartilhavam esperanças. E Paulo percebeu que a panela de ferro se tornara uma verdadeira fonte de conforto e força. Todos os homens, independentemente de origens ou histórias, estavam agora unidos por um objetivo comum: a sobrevivência e a proteção uns dos outros. Nos dias que se seguiram, o exemplo de Paulo e sua panela de ferro começou a se espalhar ainda mais entre as tropas. O exército começou a perceber que a nutrição e o moral estavam interligados, e a ideia de refeições quentes em grupo começou a ser adotada em outras unidades. Um sentimento de esperança e solidariedade se espalhou por todo o campo de batalha, e as histórias de camaradagem e união começaram a ecoar entre os soldados. O impacto da panela se estendeu além do que Paulo poderia imaginar. Ele não apenas salvou seu pelotão da fome e do desespero, mas também plantou as sementes de um movimento que poderia mudar a maneira como os soldados se apoiavam em tempos de crise. As noites em volta da panela de ferro tornaram-se momentos sagrados, onde a guerra era deixada de lado, mesmo que apenas por algumas horas. Enquanto observava tudo isso, Paulo se sentia em paz. Ele sabia que a luta ainda não havia terminado, mas agora havia um novo espírito entre os homens. A panela de ferro, que um dia era apenas um objeto perdido, agora representava algo muito mais profundo: a resiliência do espírito humano e a força da união em meio à adversidade. E assim, a história da panela de ferro continuava a se desenrolar, não apenas como um utensílio de cozinha, mas como um verdadeiro ícone de esperança e solidariedade em tempos de guerra. Enquanto a panela de ferro se tornava um símbolo de união e força, a realidade do fronte italiano não deixava de ser dura. O inverno começava a dar seus últimos suspiros, mas a guerra continuava a cobrar seu preço. Apesar da camaradagem restaurada, Paulo e seus homens enfrentavam novos desafios. Os atritos culturais entre os batalhões e a escassez de suprimentos tornavam-se cada vez mais evidentes, criando um ambiente tenso e, em alguns momentos, conflituoso. Um dia, enquanto Paulo preparava uma refeição com seus homens, notou que o soldado Alves, um jovem de apenas 19 anos, estava se afastando do grupo. Com a cabeça baixa e o olhar distante, ele parecia carregar um peso que não era apenas o da fome. Paulo se aproximou e o chamou. Alves, o que está acontecendo? Você está bem? É só que eu sinto que estamos em um lugar que não pertence a nós. A guerra, os estragos, tudo isso é muito pesado. E para piorar, temos que lidar com os outros batalhões que não entendem nossa maneira de fazer as coisas, respondeu o jovem, sua voz trêmula. A tensão entre os distintos grupos de soldados estava crescendo e Paulo sabia que precisava agir. Ele lembrou que, apesar das diferenças, todos eram soldados lutando pela mesma causa. Alves, a guerra nos separa, mas a comida e a união nos unem. Vamos fazer uma refeição juntos com os outros batalhões. Precisamos mostrar que somos mais fortes quando trabalhamos juntos, disse Paulo, tentando acalmar o jovem. Os desafios logísticos também começaram a se acumular. As estradas, danificadas pela guerra e pela chuva, dificultavam o reabastecimento. Paulo ouviu rumores de que alguns soldados estavam furtando suprimentos de outros pelotões,
gerando ressentimentos e desconfiança. Ele não poderia permitir que essa desunião se espalhasse entre seus homens. Com a panela de ferro como seu símbolo, ele decidiu convocar uma reunião entre os líderes dos batalhões vizinhos. Na reunião, a tensão era palpável. Os representantes de cada grupo estavam desconfiados e defensivos. Paulo, no entanto, se manteve firme. Estamos todos lutando pela mesma causa. Devemos aprender a confiar uns nos outros, a colaborar. A panela de ferro não pertence a um pelotão. Ela é nossa. E assim deve ser a comida e o apoio entre nós, declarou, sua voz ressoando no silêncio tenso. Ao final da reunião, Paulo propôs um esforço conjunto, uma grande refeição entre todos os batalhões, onde cada um pudesse trazer o que tinha. Ele queria que a panela de ferro fosse o centro dessa união. A ideia foi recebida com hesitação, mas ao final, uma semente de esperança começou a brotar. Estava claro que a luta pela sobrevivência era mais do que física. Era, em grande parte, sobre a construção de relações e o fortalecimento de laços. Nos dias seguintes, enquanto as ações de reabastecimento se tornavam cada vez mais complicadas, a ideia da refeição conjunta começou a tomar forma. Soldados de diferentes grupos foram vistos trocando alimentos e histórias. Algo estava mudando, e a panela de ferro, que antes era apenas um utensílio, agora se tornava um ícone de um novo espírito de colaboração. Enquanto Paulo observava essa transformação, ele viu mais do que uma simples melhoria nas condições alimentares. Ele via homens se unindo, superando desconfianças e preconceitos. O que antes era um campo de batalha repleto de rivalidades, agora começava a se moldar em um espaço de solidariedade. No início, a panela era apenas um símbolo de nutrição, mas agora ela representava uma rede de apoio que poderia ajudar a superar as dificuldades que a guerra impunha. No entanto, Paulo sabia que a luta pela unidade ainda estava longe de terminar. Sorrindo para seus homens, ele se lembrou do que sempre dizia: comida quente realmente segura a linha. E com essa certeza, ele estava determinado a fazer do alimento e da união uma estratégia que poderia ajudar a enfrentar não apenas a guerra, mas também as adversidades da vida. Com o passar dos dias, o clima entre os batalhões começou a mudar. A grande refeição conjunta, mediada por Paulo, estava prestes a se concretizar. A panela de ferro tornara-se um símbolo de união, transcendeu seu papel como mero utensílio e se tornou um ícone de esperança. A expectativa crescia à medida que as unidades vizinhas se envolviam, trazendo seus próprios alimentos e histórias. Na manhã do evento, um sol tímido surgia entre as nuvens, como que abençoando o esforço coletivo. Soldados de diferentes grupos se encontravam, e o campo estava repleto de risadas e conversas animadas. Paulo caminhava entre eles, orgulhoso ao ver como a panela tinha se tornado o centro desse novo espírito de colaboração. Ele conversava com os homens, ouvindo suas histórias, e por um instante a guerra parecia distante. Enquanto os preparativos estavam em andamento, Paulo não conseguia evitar os pensamentos sobre as vidas perdidas e o sofrimento que cada um carregava. O peso da responsabilidade nunca deixara seu coração, mas naquele dia ele sentiu uma luz no fim do túnel. Cada refeição, cada momento partilhado, servia para honrar aqueles que não estavam mais com eles. A refeição foi um sucesso. O cheiro dos pratos fumegantes misturava-se ao ar fresco da manhã. A panela de ferro estava cheia, transbordando de alimentos que simbolizavam a união. O arroz, o feijão e as carnes se misturavam a receitas de outros batalhões, criando um verdadeiro festival de sabores e culturas. Ao redor da panela, os homens riam e se serviam, trocando esperanças e sonhos. Quando a refeição chegou ao fim, um silêncio reverente se instalou. Paulo se levantou, consciente do impacto daquele momento. Nós estamos aqui juntos,
começou ele, sua voz ecoando pelo acampamento. Hoje provamos que unidos somos mais fortes. A panela de ferro não é apenas um utensílio, mas um símbolo do que podemos conquistar quando deixamos de lado nossas diferenças. Os soldados aplaudiram, e um novo senso de camaradagem se solidificou. O que antes era um campo de batalha repleto de rivalidades, agora começava a se moldar em um espaço de solidariedade. A panela, embora simples, representava um legado que iria além do período de combate. Enquanto a festa se dissipava, Paulo refletiu sobre o futuro. A guerra ainda estava longe de acabar, e os desafios continuariam a surgir. Mas, naquele momento, ele sabia que havia criado algo maior do que uma simples refeição. Ele havia cultivado um espírito de união que poderia sustentar aqueles homens nos tempos difíceis que ainda estavam por vir. A panela de ferro, passada de mão em mão, agora era preenchida com alimentos e histórias, mostrando o poder que tinha. A frase que Paulo sempre dizia, comida quente realmente segura a linha, agora tinha um significado mais profundo. Ele sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio que a guerra ainda lhes apresentasse. Assim, a história da panela de ferro se tornaria um testamento do poder da união em tempos de guerra. Um lembrete de que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o espírito humano pode brilhar intensamente.